Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Lose Rezende. Lose se escreve Lohse, Rezende se escreve com Z. Se inscreva no canal, toque o sininho das notificações para saber quando tem vídeo novo. Curta, compartilhe, comente, venha participar das nossas discussões sobre cinema, séries, cultura e outras cocitas mais, tá? E, gente, vamos falar novamente sobre cinema hoje, tá? Sempre com spoilers, tá? Sempre avisando aqui que eu vou dar spoilers, tá? Eu, agora nesse mês de janeiro, né? Eu tenho um acesso maior à Estação NetGavia, né? A gente sabe que a sessão dos classiquíssimos lá do Estação Net, do Grupo Estação, né? Tem uma sessão segunda-feira às 9 da noite no Estação Net Botafogo 1 e tem uma sessão quarta-feira às 9 da noite no Estação NetGavia. Eu, por motivos operacionais e logísticos, durante o ano eu não consigo ter muito acesso a essa sessão da Estação NetGavia, tá? Na quarta-feira, tá? Costume mais na sessão de segunda-feira da Estação Net Botafogo 1, tá? Mas agora no mês de janeiro eu tenho um pouco mais de acesso à Estação NetGavia. E aí eu tive a oportunidade de estar lá na Estação NetGavia, né? Estou fazendo esse vídeo hoje no dia 9 de janeiro, né? De 2025, tá? E ontem eu vi o filme na Estação NetGavia dos classiquíssimos chamado A Regra do Jogo, do Jean Renoir, tá? Um filme de 1939, tá? Jean Renoir, né? Eu já falei sobre o Jean Renoir aqui, né? Jean Renoir é filho, né, do famoso Pierre Auguste Renoir, o pintor impressionista mesmo, tá? E o filho dele foi cineasta, né? Ele fez um filmaço chamado A Grande Ilusão, que, se eu não me engano, eu já fiz resenha aqui para vocês, tá? Isso daí tá lá no... Dá uma olhadinha lá na minha playlist, que esse filme provavelmente tá lá, tá? E agora eu fui ver A Regra do Jogo, né? Que era um filme que eu não conhecia, tá? Que é um filme muito curioso, né? Num primeiro momento, né? Porque o filme ele é cheio de citações no início do filme, né? Cheio de citações e de mensagens para o público, né? Uma coisa bem interessante. Dentre elas, é que o filme diz que não pretende ser um filme de costumes, né? E aí, quando ele está falando que não pretende ser um filme de costumes, é porque ele vai ser um filme de costumes. Como se comporta, vamos dizer assim, as pessoas, a sociedade, né, francesa daquela época, tá? E o filme ele é bem curioso, né? Porque ele, inicialmente, ele tem uma carinha de drama, né? Aí depois ele passa para uma comédia escrachada, né? E depois no final ele tem um plot twist assim violentíssimo que dá até um desfecho um tanto quanto trágico para ele, né? Então você consegue experimentar vários gêneros, né? Ao longo, né, da exibição do filme, é uma coisa bem interessante, né? Mas qual é o plot do filme, né? Qual é o plot desse filme de 1939, né? E aí eu acho que eu posso dar spoilers à vontade aqui, né? Pelo amor de Deus, né, gente? Mas qual é o plot desse filme? Perdão, gente. O plot desse filme é o seguinte. Ele começa com um aviador, tá? Que tá ali atravessando o Atlântico, né? Fazendo um voo dos Estados Unidos até o Atlântico, até Paris, até a França, coisa e tal, né? E quando ele chega, né? A primeira coisa que ele quer saber é se uma amante dele, o nome dele é André, né? Se uma amante dele, né, que é a Christine, está esperando ele lá no campo de pouso, né? E ela não está. E ele fica totalmente deprimido por causa disso, né? Totalmente triste, totalmente deprimido, né? Porque ele fez essa viagem por causa da amada dele, e a amada dele não foi esperar ele no aeroporto, né? E aí o cara fica deprimido, fica com vontade de se matar, aquele negócio todo, né? E aí o André, ele tem, né, um amigo, né, que é o Octave, né? E prestem atenção nesse amigo, que é o Octave, porque ele é interpretado pelo próprio Jean Renoir, né? Isso aqui é o grande barato do filme, você vê o diretor do filme atuando no filme, né? E aí existe, né, falam as más línguas, né, de que existe uma maldição, né, de que o grande diretor, né, não é um excelente ator, né. Eu vou falar um negócio para vocês, gente. O Jean Renoir nesse filme, ele deu um banho, deu um show de atuação, tá? Eu gostei muito dele. Ele é um cara bem presente no filme, né, bem atuante no filme, é bem interessante isso, né. E o Jean Renoir, que é amigo do André, né, ele fala assim: você tem que sair
depressão aí, né? E aí a Christine e o marido dela, que é um marquês, né, vão promover um encontro da alta sociedade francesa para passar uns dias na casa deles lá, na mansão deles lá no interior lá, para caçar coelhos, né? Porque os coelhos ficam roendo, né, as plantações, né? E o pessoal antigamente tinha mania de sair para matar, né? Para caçar e matar os bichinhos, né? No final das contas, como se você estivesse matando o rato, né? No final das contas, né? Que é roedor também, né? No final das contas, né? E aí o que que acontece, né? O Octave, né, leva o André para casa, né, da Christine lá e do marido dela, que é o Marquês, coisa e tal, né? Só que o Marquês, ele também tem um caso por fora do casamento, né? E aí o que que acontece? A própria Christine também tem uma criada, né? Que é casada e ela também vai ter um caso também com um empregado da fazenda, né? Nesse encontro deles aí, né? Então essas coisas vão começar a acontecer, né? Sem parar, umas atrás das outras, né? No final das contas, né? E o que que acontece? A gente vai ver aí uma série de triângulos amorosos no filme, né? E você vai ver, né? Você pode falar que é um filme que retrata, né, um aspecto, né, dessa vida burguesa francesa, né, com pitadas de antigo regime até um pouquinho, né? Pelo menos no fato de você ter um marquês, né, que tem uma casa no interior, coisa e tal, né? Mas eles ficam ali, né, fazendo esses jogos de sedução e de amor, esses triângulos amorosos, de um ficar enganando o outro. Aí tem um momento em que eles se mostram extremamente modernos, alguns se mostram extremamente modernos, né? Que acham perfeitamente possível você ter, vamos dizer assim, você ter casos fora do casamento, que isso é uma coisa moderna, que isso é coisa de gente adulta, que as pessoas têm que entender isso mesmo, que todo mundo mente um pro outro ali, coisa e tal, né? Então você vê uma sociedade que está tentando manter certos valores, certas tradições, certos costumes, mas ainda assim acha totalmente elegante você também dar suas puladas de cerca, entendeu? E é uma coisa, e o comportamento esperado seria essas traições também serem aceitas, vamos dizer assim, de uma certa forma, né, no caso, né? Mesmo que você tenha uma sociedade ali moldada em parâmetros tradicionais, né? Então seria a parte moderna da coisa, você ter as traições fora do casamento, você ter as relações extraconjugais, né? Mas isso ser levado de uma forma adulta, ser levado de uma forma, como dizer assim, mais serena, onde essas tradições que são rígidas, né, no final das contas, acabam sendo meio que desconsideradas, né? Então o filme ele tem essas toadas, né? Só que vai chegar uma hora que vai ter uma explosão total, né? Porque os casos ali que estão ali um entre os outros, né? Até aquele verniz de civilidade que tem, né? Nessas relações aí, entendeu? Que aceita de forma moderna essas relações extraconjugais, vai chegar uma hora que isso vai explodir. E essas relações extraconjugais não vão ser mais aceitas e o pau vai comer solto. O pessoal vai literalmente sair na porrada no meio do filme, vai rolar tiroteio e o cacete a quatro. Então, ele mostra um pouco, né, essa hipocrisia dessa sociedade francesa, né? Dessa sociedade francesa que ao mesmo tempo é tradicional, tenta ser moderna, mas no final das contas sucumbe, né, à força da tradição, né, e mostra como o comportamento das pessoas no fim das contas é antiquado, né, e quando eles estão tentando manter, né, aquele verniz de modernidade por cima, né, é só para mostrar uma suposta civilidade, mas essa civilidade no final das contas não existe. No final das contas o que acaba acontecendo mesmo, né, é a questão lá do amor, né, do amor monogâmico, né, coisa e tal, que tem que ser preservado, né, coisa e tal, né, e no final das contas todo mundo se revela, né, detentor dessa tradição mais monogâmica mesmo, que está incrustada, né, na cabeça da sociedade ocidental desde os primórdios da humanidade, né, a gente tem que também falar isso, é uma coisa muito difícil, né, de você
tirar da sua cabeça, né, essa virtude da monogamia, né, no final das contas, né. O grande problema é que isso vai acabar provocando um desfecho trágico no filme, que eu não vou falar aqui, tá? Então, o filme que eu não vou falar aqui, né, mas a gente vai ver, né, que isso inclusive vai mostrar, né, que aqueles jogos de sedução, aquelas brincadeiras, aqueles flertes, né, com a modernidade, com a bigamia, com a traição, com a relação extraconjugal, né, nessa sociedade tradicional, vai ter as suas consequências, né? Então, quer dizer, o filme ele tem essa mensagem, né? E é um filme bem interessante por causa disso, né? E aí o que acontece? Você vai ver drama, você vai ver comédia, né? Porque vai chegar uma hora que manter essa tradição, essa modernidade que, no caso desse filme, né? Perdão, gente. Que no caso desse filme são altamente conflitantes, né? Eu já discuti aqui questões sobre tradição e modernidade em outros filmes, em filmes que a tradição é a mocinha da história, a modernidade é a vilã. Tem outros filmes que a tradição é a vilã e a modernidade é a mocinha. Tem filmes em que as duas agem de forma dicotômica, não conciliáveis. Tem outros que elas se imbricam e são conciliáveis, né? Nesse caso, você está vendo aí uma tradição e modernidade que não são conciliáveis, tá? E, por um outro lado também, as consequências nefastas dessa hipocrisia, tá? De você tentar encaixar, né, duas coisas que não se encaixam, né? Então, o filme ele é bem interessante por causa desse viés aí, né? É uma coisa que a gente pode também falar sobre ele, né? Porque, num primeiro momento, ele parece um filme de pessoas fúteis, totalmente fúteis ali, entendeu? Que ficam matando coelhos. Aliás, inclusive, gente, essas cenas de caça, tá? São cenas pesadas, tá? Porque hoje em dia você tem lá no letreiro final, né? Nenhum bichinho foi maltratado nesse filme. Cara, parece que nesse filme eles mataram geral ali, tá? Mataram fazões e coelhos a dar com pau, tá? Eu não sei. Ou então os coelhos estavam atuando muito bem, cara. Porque eles caíam de morto, que era uma maravilha, e chegava a ter espasmos, entendeu? Antes de morrer, né? Então é uma cena um pouco cruel, né? Um pouco não, muito cruel, né? Você vê os caras lá matando, né? Um monte de coelhinhos, né? Um monte de fazõezinhos, né? A dar com pau a tiros, né? E todo mundo rindo, todo mundo achando aquilo o máximo, né? Pode ser que essa cena de violência contra os animais, né, tão violenta contra os animais, tá? E que devem ter sido mortos mesmo, parece, né, que foram mortos mesmo, né? Se bem que o pessoal lá em Cannes achou que a baleia lá no Vidas Secas tinha sido morta também, ela não foi, né? Mas tudo bem, né? Baleia é o cachorro, tá, gente? E aí o que acontece? Talvez essas cenas de caça tão violentas, tá? Seja um prenúncio da violência que aconteceria entre as próprias pessoas, né? Depois, por causa dessa torrente de casos extraconjugais que tinha naquele castelo ali no final das contas, né? Pode ser isso também, né? Ele pode estar mostrando, pode estar ilustrando isso. De qualquer forma, tá, gente? É um filme que vale a pena dar uma olhada, tá? Um filme que vale a pena muito pela atuação do Jean Renoir também, tá? E é um filme que trabalha várias questões. Ele pode parecer enfadonho num certo momento, de você ver tantas pessoas agindo de forma tão fútil ali, entendeu? Mas depois, com o tempo, você vai percebendo que o filme ele tá te passando uma mensagem, né? Que foi essa que eu tentei falar mais ou menos aqui, tá? E pelo menos das impressões que eu tive, tá? Você pode ver o filme e de repente você pode discordar de alguma coisa também. Fique à vontade para escrever nos comentários se você achar que não concorda com alguma coisa que eu falei e se você tiver a oportunidade de ver o filme também. Tá certo, gente? Então vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Luz Rezende, tá? Meu site é o batataespacialtudojunto.com.br e futuramente vamos conversar sobre mais filmes aí com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.